Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual aqui de Curitiba, acho que todo mundo conhece. Nas próximas semanas vocês vão conhecer mais alguns pontos aí de Curitiba na primeira semana de novembro, que nós vamos mostrar algumas aulas diferentes para vocês. Bem galera, hoje nós vamos continuar o nosso trabalho dentro da geometria espacial. Geometria espacial é uma geometria bastante interessante para nós, porque a gente consegue visualizar ela muito no nosso dia a dia. Vamos relembrar um pouquinho que a gente falou na aula anterior, a gente falou com a professora Renata, que a gente falou a respeito de pirâmides, né? Mas antes disso, nós temos que lembrar de alguns recadinhos que são extremamente importantes para vocês. A galera que está assistindo a aula agora na televisão, no YouTube, não esquecer de entrar lá no Classroom e fazer a validação da sua presença, né? Que é bastante importante. Então, fazer os exercícios, ler o exercício com cuidado e se tiver alguma dúvida, não percam tempo. Vão lá e converse com o seu professor para tirar essas dúvidas, gente. Não pode ficar com dúvida em exercícios. Bem, para aquela galera que está assistindo televisão e não está tendo acesso à internet ou está buscando os exercícios para resolver na escola, não esquecer de resolver esses exercícios e buscar, obviamente, primeiramente na escola, resolver ele e devolver para poder validar a sua presença. Tá bom, gente? Recadinho dado, vamos começar com o nosso trabalho. Então, na aula passada, a gente falou a respeito das pirâmides. Aqui eu tenho uma pirâmide, tá? A maioria deve ter esse material nas escolas. Quando vocês chegarem, cobrem lá para vocês verem. Então, é uma pirâmide de acrílico, né? Que a característica dela é que ela vai ter uma base. Uma base que cada tipo de pirâmide vai ter uma base diferente. Essa daqui é uma que a gente vai trabalhar hoje, que a base dela é uma base hexagonal, ou seja, ela tem 3 arestas aqui, se a gente falar da pirâmide é aresta, né? Se eu falar só da base é o lado, os 6 lados iguais. Então ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? E ele vai ter uma altura aqui dentro, ó, vocês têm essa parte em vermelha. Essa que está formando 90 graus lá dentro é a altura. Aqui do lado, nós temos o apótema lateral e aqui embaixo nós vamos ter o apótema da base. Essa é a nossa hexagonal. Nós temos outros tipos. Tem essa daqui, que é a pirâmide de base triangular. E temos a mais tranquila de todas, que é a base quadrada. Essa daqui todo mundo já viu em filmes, né? Lá nas pirâmides do Egito, que são exatamente pirâmides na base quadrada. Também temos as pirâmides astecas, as pirâmides maias, que têm esse formato de base quadrada. Todas essas 3 que eu mostrei para vocês, são pirâmides que a gente chama de retas, ou seja, que a altura dela está dentro do próprio sólido. Neste caso aqui não. Nós temos uma pirâmide que está na base, ó, a base dela é quadrada, só que a altura está aqui, está fora da pirâmide. E é o que a gente chama, alguns chamam de pirâmide inclinada, tá? Ou oblíqua. Isso daí é só uma questão de notação, a gente precisa fazer a diferenciação entre uma e outra. Hoje, especificamente, nós iremos relembrar aqui, que nós já vimos na aula passada da professora Renata, o volume de um prisma. O prisma, ele dá origem à ideia exatamente da pirâmide. O volume do prisma é o quê? Área da base vezes a altura. Se o prisma é quadrangular, nós vamos fazer a área do quadrado vezes a altura dele. Agora, no caso da pirâmide, o volume vai ser 1/3 do volume do prisma. Ou seja, por exemplo, aqui nessa figura do lado aqui, nós temos um prisma de base quadrada. E dentro dele nós temos uma pirâmide de base quadrada. Dentro deste volume ali, cabem 3 pirâmides. Por isso que nós fazemos aqui, que é 1/3 do volume do prisma. Tranquilo? Então, o volume da pirâmide, que vocês já viram na aula passada, é 1/3 da área da base vezes a altura. Esta área da base é que vai mudar de acordo com a pirâmide.
Se for um quadrado, é lado vezes lado. Se for um triângulo, nós vamos usar a fórmula tradicional, base vezes altura dividido por 2, ou uma fórmula específica, a gente já vai relembrar. Se for um hexágono, a fórmula do hexágono e assim sucessivamente. E a altura sempre ela é do centro até o vértice, porque nós vamos trabalhar neste momento apenas com as pirâmides retas. Bem, aqui nós vamos já para o primeiro exemplo, gente. O primeiro exemplo é um exemplo bem simples de uma figura que eu gosto bastante, que a gente chama ela de um tetraedro. Tetra, a gente já lembra disso, né? Lá do futebol, do vôlei, tetracampeão, ou seja, 4, né? 4 vezes campeão. No caso aqui, tetraedros é porque ele vai ser formado por 4 planos, tá? E a figura, ela tem todas as faces triângulos equiláteros, tá? Triângulo equilátero, relembrando, é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então ele vai formar 4 triângulos, ó. Aqui está a figura em 3D, representação em 3D, e aqui ela planificada, ó. 1 triângulo, 2 triângulos, 3, e o quarto que seria a base desse triângulo. Tranquilo? Gente, uma dica. Quanto mais vocês visualizarem a figura, mais fácil será para vocês resolverem. Então, nesse exemplo aqui, ó, determinar o volume de uma pirâmide regular de base triangular, cuja aresta da base é 3 centímetros. E a altura dela é também de 3 centímetros. Tranquilo? Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Como é um triângulo equilátero de lado 3, nós temos que lembrar da formulazinha. A fórmula é o quê? Área da base, o lado do triângulo ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula vale a gente reforçar, porque vários problemas, tanto de geometria plana quanto de geometria espacial, sempre vai aparecer esse tipo de situação. Agora a gente substituindo, o lado dele vale 3, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado, 9 raiz de 3 sobre 4. Aqui não deu para simplificar, então podemos deixar dessa mesma maneira ali e vamos ver lá no final se o cálculo dá para simplificar. Substituindo na fórmula da pirâmide, que é 1/3 da área da base, vezes a altura. A área da base a gente acabou de calcular. Vamos substituir aqui. Então, a área da base, 9 raiz de 3 sobre 4, e a altura, 3. A gente substituiu aqui na formulazinha do volume da pirâmide. Simplificando aqui o 3 com o 3 está dividindo e o 3 está multiplicando, podemos eliminar esses dois valores. Ou seja, o volume da pirâmide aqui, a gente vai ficar 1 vezes 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros cúbicos. Galera, não esquecer de trabalhar com as unidades. Como foi dado em centímetros, centímetros cúbicos. Quando a gente trabalha com área, centímetros ao quadrado. Se tiver em metro, metro quadrado para a área e volume, metro cúbico. E agora vamos para um exercício para a gente treinar os conhecimentos que a gente está acumulando aqui. Então, calcular o volume de uma pirâmide regular de base hexagonal, sabendo que a altura dessa pirâmide, ou seja, daqui até aqui, vale 8 centímetros, e cada aresta dessa base hexagonal vai ter lado 2 centímetros. Ou seja, a gente agora vai precisar saber a área da base vezes a altura, tudo isso multiplicado por 1/3. Lembrando, na aula, no exercício anterior, a gente usou a fórmula de um triângulo. Aqui nós temos 6 triângulos equiláteros. Podem usar aquela mesma formulazinha e multiplicar ela por 6 para calcular a base. E quem já lembrar da fórmula, que eu vou ajudar agora, é a área da base igual a 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Um tempinho para vocês resolverem, depois a gente vai ver se vocês conseguiram responder calculando o volume desta pirâmide aqui. Já voltamos, gente.
E aí, galera, conseguiram resolver? Ó, tô na minha mão aqui, o sólido que eu já mostrei para vocês, em acrílico. Dá uma olhadinha na escola que vocês voltarem, que eu tenho quase certeza que vocês devem ter esses sólidos aqui. Então, aqui nós temos exatamente a pirâmide, claro que não com as mesmas medidas, né? Mas o mesmo formato do problema que a gente tem ali. A base hexagonal, que eu já contei para vocês, todos eles têm o mesmo lado aqui, né? No caso aqui do nosso problema é 2 centímetros. Ó, aqui está desenhado nesse sólido os 6 triângulos que eu mostrei para vocês. E todos eles com 3 centímetros, ou melhor, 2 centímetros de lado. Aqui, ó, nessa parte interna, sempre lá na escola os alunos me perguntam, mas para que tem esse tal de vermelho ali dentro? Exatamente para a gente conseguir ver 3 informações importantes. A parte interna aqui, que vai dar exatamente ali no centro, é a altura. Porque a altura sempre, gravem isso, tem que formar 90 graus com a base. E aqui no lateral, ó, nós temos o que a gente chama da apótema lateral da pirâmide. E aqui embaixo, que eu já vou dar a dica para a próxima questão que a gente vai falar, que é o apótema da base da nossa pirâmide. Tudo bem? Mas vamos agora relembrar. A altura aqui vale 8 e a nossa aresta, que é a nossa base, o lado da nossa base, vale 2 centímetros. Tranquilo? Nós vamos agora aqui para o quadro resolver esta questão aqui. Então, esta formulazinha aqui é a fórmula para a gente calcular a área de um, no caso, hexágono, que é a nossa base. 3 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O nosso lado vale 2 e a nossa altura 8. Então, vamos primeiro calcular esta área que eu vou chamar da área da base, da nossa pirâmide. A nossa área da base vai ser 3 vezes o lado, que vale 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área da base é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 sobre 2. O que a gente pode fazer agora? Simplificar o 2, 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Portanto, a nossa área da base vai ser 3 vezes 2, 6, raiz de 3 sobre nada, né? Porque sobre 1 não preciso colocar. Tranquilo? Essa é a nossa área da base. O volume é o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura. Portanto, o volume é 1/3 da área da base, 6 raiz de 3, vezes a nossa altura, 8. Observe, ó, aqui em cima eu coloquei os dados que eu tenho. É sempre bom a gente organizar dessa maneira. Agora, aqui eu posso simplificar o 3 com o 6. Aqui vai sobrar 2 na simplificação. Portanto, o nosso volume, 2 vezes 8, 16 raiz de 3. Qual que é a unidade? Centímetros cúbicos. Portanto, esse é o volume do prisma que nós estávamos procurando. Tranquilo, gente? Bem, quero dar mais uma dica aqui que nós vamos precisar na próxima questão. Aqui, ó, eu vou precisar deste apótema da base, tá? Daqui a pouquinho a gente vai precisar disso. Como eu já estava falando aqui, eu vou dar a dica como a gente calcular isso daqui. Uma maneira é usar o teorema de Pitágoras. Pitágoras a gente aprendeu lá do 6º ao 9º ano e vamos usar ele para sempre na vida. Aqui vale lado, aqui vale lado. Aqui seria o nosso apótema da base, que normalmente a gente chama de M. Você pode aplicar metade do lado aqui, o lado aqui, e calcular esse apótema usando o teorema de Pitágoras. Ou você pode usar a formulazinha, anote lá, M igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Opa, me enganei. Já coloco ali no quadro, já lembro ali para vocês que a professora também é tanta informação que a professora às vezes se engana. Mas depois eu ajudo vocês. Vamos lá. Então agora vamos aqui, ó, a resolução, para depois vocês olharem lá nos slides. Está aqui, igualzinho que eu fiz ali, o volume ali calculado e a resposta que a gente teve aqui. Tranquilo? Agora, nós vamos, antes daquele exercício que vocês vão precisar do apótema, nós vamos ver um exercício, gente, que é extremamente importante a partir de agora.
Acredito que vocês estão até nervosos, né? Uma prova do Enem, esse ano a gente teve afastado juntos através das imagens, mas não tivemos contato dia a dia, né? E o Enem é talvez uma grande porta para a universidade de vocês, além de uma avaliação do ensino como um todo, né? E essas questões do Enem são bastante interessantes. Eu trouxe aqui uma questão do Enem envolvendo exatamente o conceito de pirâmide. E as questões do Enem, elas se caracterizam exatamente por, principalmente, interpretação de texto e visualização matemática, eu digo visualização espacial. Então a gente tem que compreender o que a gente está lendo. Tranquilo? Então dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Uma fábrica produz velas de parafina na forma de uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, todos os lados iguais, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçados 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco que está sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura aqui do lado. Traduzindo, a gente tem que ler, reler a questão. Então aqui nós temos que a altura daqui até o vértice da nossa pirâmide é 19 centímetros. Esta base aqui, cada lado vale 6 centímetros. A gente não tem informação de quanto é cada base, porém esta base e essa base têm o mesmo tamanho. E aqui dentro, entre eles aqui, tem uma pequena vão de 1 centímetro. Então, quando vocês têm que ler a questão, olhar o desenho e interpretar esse desenho, para daí a gente começar a calcular. Veja que até aqui nós não calculamos nada ainda, porque não foi feita nenhuma pergunta. Agora vem a pergunta, ó. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando esta parte superior aqui da pirâmide, que tem 1,5 centímetro de lado, o lado dele é 1,5 centímetro, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar de parafina para a vela? Ou seja, quanto que ele vai gastar só com a base aqui interna, tá? Ou seja, a gente tem que começar a pensar. Bem, como é que eu posso pensar para resolver isso? Eu tenho 5 alternativas aqui. Não posso ir pelo chute, não. Eu tenho que resolver. Então, o que eu posso fazer? A base aqui eu conheço, verdadeiramente conheço. Então, eu posso calcular a área da base. A altura, eu tenho ela aqui. Só que lembre-se, vou dar a dica, lá no dia do Enem não tem essas dicas. Nós vamos ter que descontar esses 3 vãos que estão aqui. Quanto que tem cada vão? 1 centímetro. Então, a altura real daqui até aqui não vai ser 19 centímetros, e sim 16 centímetros. Ou seja, eu posso calcular o volume da vela como um todo e depois tirar só deste pedacinho aqui. Esses 3 aqui, ou melhor, essas 4 partes, eles dizem que tem a mesma altura. Apesar que no desenho, isso é normal acontecer, está um pouquinho desconfigurado. Então significa que aqui tem a mesma altura daqui e a mesma altura daqui, das 4 partes. Todas as 4 têm 16. Então é fácil eu saber a altura só desse pedacinho. Para eu calcular o volume desta parte, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume da vela inteira e depois vou retirar o volume da parte superior. Um tempinho para vocês resolverem essa questão e voltamos depois para a gente ver o que vocês produziram.
Galera, temos pouco tempo, mas eu acredito que essa questão começou a dar uma puxadinha, né? Exatamente o que a gente vai precisar. Só aqui no quadro, que eu fiquei devendo na aula passada, o apótema da base hexagonal, que nós vamos usar na outra aula, que é o lado raiz de 3 sobre 2. Já anotem lá. Voltando aqui para o nosso probleminha, então o que a gente viu aqui? A pirâmide quadrangular regular tem 19 centímetros de altura, né? E ela tem 6 de aresta aqui. Mas como ela tem 1 centímetro de vão, a altura aqui passa a ser apenas 16 centímetros. Tranquilo? Como são 4 blocos iguais, então 16 dividido por 4, cada um desses aqui vai ter uma altura de 4 centímetros. Tranquilo? Bem, então nós vamos ter o modelo original aqui, que foi chamado modelo antigo, a aresta da base vale 6 e a altura vale 16. Então, é 1/3 da área da base, que é 6 ao quadrado, vezes 16. O novo modelo, tirando aquela partezinha da frente, a aresta da base 1,5 ao quadrado, que é quadrado, e a altura 4. Resolvendo esta continha aqui, a gente vai ter 1 vezes 6 ao quadrado, 36, vezes 16. 1,5 ao quadrado, 2,25 vezes 4. 36 vezes 6 dividido por 3 deu 576 dividido por 3, menos 2,25 vezes 4, 9 sobre 3. Por isso que a divisão às vezes não é interessante, ó. A base igual das duas aqui, o denominador igual, então é só subtrair o numerador para a gente representar. Que aqui, ou faz a divisão se você quiser. Aqui eu poderia simplesmente diminuir, depois no final dividir por 3. Aqui foi dividido, 192 menos 3, portanto, o novo gasto de parafina será de 189 centímetros cúbicos. Tranquilo? Questão do Enem que a gente sempre precisa treinar. Agora, o nosso último exercício da nossa aula de hoje. Uma pirâmide triangular regular com aresta da base medindo 5 centímetros e tem um volume de 40 centímetros cúbicos. Calcular a altura desta pirâmide. Então, nesta questão agora que vocês vão ter um tempinho, inverteu. Nós só precisamos calcular a altura. Nós temos o volume e temos o lado da base. Então, usando a mesma forma que a gente usou no exercício 1, vocês vão calcular a área da base e daí vão aplicar direto para calcular a altura. Um tempinho para vocês resolverem essa questão.
E aí, povo, conseguiram resolver? Mas essa questão eu acho fácil, gente. Vocês odeiam quando o professor de matemática fala que a questão é fácil, né? Mas dentro das que a gente vai resolver, que a gente já resolveu, esta é bem fácil. É só lembrar da fórmula, né? Então vamos lá, relembrando os dados. Nós temos que o lado da base, que é um triângulo de 3 lados iguais, equilátero, vale 5. E o volume vale 40 centímetros cúbicos. Calcular a altura dele. Então nós vamos ter aqui os dois dados, que eu sempre digo, anotem, principalmente aqui no slide, né? Eu preciso trocar de slide, vocês às vezes precisam trocar de folha, e às vezes o texto é enorme, como é o caso das questões do Enem, então é melhor fazer um resumo. A aresta base 5 e o volume 40 centímetros cúbicos. Então a superfície da base, que é um triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Substituindo o lado que vale 5, 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados, a área da base. O volume era o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Nós vamos pegar este valor e vamos substituir aqui. O volume a gente tem, que vale 40. Só vai ficar faltando a altura que eu preciso saber. Então, fazendo aqui, ó, substitui o 40, o 25 raiz de 3 sobre 4. Aqui fizemos o produto. O 12 passa multiplicando aqui, ele vai ficar 480. O 25 raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo, 25 raiz de 3. Quando nós temos raiz no denominador, o que a gente vai fazer? Racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Então ficamos 480 raiz de 3 dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Agora aqui multiplicando, 25 vezes 3, 75. Ficou 480 raiz de 3 sobre 75. Dificilmente vocês vão ter, na hora de um vestibular, do Enem, o resultado dessa maneira. A gente vai ter que simplificar a questão. Então, fazendo a simplificação por 5 e por 3, ou já direto por 15, 480 por 15, 32. 75 por 15, 5. Portanto, a altura, 32 raiz de 3 sobre 5 centímetros. Galera que vai fazer o vestibular e precisa, e vai ter aquela questão que vai ter que fazer questão em aberto. Não esquecer as unidades, tomar bastante cuidado com isso e fazer o mais claro possível. Os outros que vão fazer a prova múltipla escolha, mas mesmo assim fazer ela com muito cuidado para não errar. Então hoje o que a gente trabalhou? Nessas duas últimas aulas a gente trabalhou volume de pirâmides. Que a pirâmide a gente sabe que o que vai diferenciar uma pirâmide da outra é exatamente a nossa base, a base dela, ok? Na próxima aula a gente vai continuar ainda a trabalhar com uma pirâmide especial, que é o tronco de pirâmide, tá bom? Nos vemos na próxima aula para tirar as dúvidas, aprender tudo que a gente precisa e revisar para aqueles que já tiveram curiosidade, porque eu conheço lá, tem vários alunos que vão antes lá olhar qual que é o conteúdo para vir. Quem consegue fazer isso, aprende ainda melhor. Mas quem não consegue, preste atenção durante a aula e vai conseguir. Não esqueçam de validar a sua presença lá no Classroom. E para quem está assistindo pela televisão, pega a tarefa na escola, resolva e devolva para a escola para validar a presença de vocês. Até a próxima aula, galera!